para as suas tardes. Nós já estamos de volta, inclusive, na presença da nossa entrevistada de hoje, que traz consigo uma profissão. E, menina, que responsabilidade, viu? A vida de todos os brasileiros depende, sim, ativamente dessa profissão, que são os farmacêuticos. Inclusive, a gente teve nos últimos dias uma ação linda, uma ação maravilhosa, justamente feita pela galera da parte de farmacêutica aqui da capital do Piauí. Hoje, que é dia do farmacêutico, para marcar essa data, inclusive o Conselho Regional de Farmácia do Piauí promoveu uma ação gratuita lindíssima, gente, de saúde na Praça Rio Branco, no centro da capital, no centro de Teresina. Inclusive, a iniciativa ofereceu diversos serviços à população e você confere agora como foi esse momento sensacional. O Conselho Regional de Farmácia do Piauí realizou hoje uma ação gratuita de saúde na Praça Rio Branco, em Teresina, em alusão ao Dia do Farmacêutico. A população teve acesso à aferição de pressão, testes de glicemia e orientações sobre o uso correto de medicamentos. A ação também destacou o papel fundamental desses profissionais na atenção básica e também no acompanhamento seguro dos pacientes. Durante o evento, o presidente do CRF Piauí, Danilo Deric, falou sobre a relevância da atuação farmacêutica no dia a dia da população. Em alusão ao Dia Nacional do Farmacêutico, gostaríamos de reafirmar o compromisso da nossa profissão, profissional este que exerce com maestria suas responsabilidades, dentre elas orientação, dispensação farmacêutica, podendo atuar também na gestão de empresas, no controle sanitário, no controle de qualidade. Então, assim, a gente gostaria de parabenizar todos os farmacêuticos do Brasil, em especial os farmacêuticos do Piauí. A ação reuniu grande circulação de pessoas no centro da capital e reforçou a data com um momento de valorização profissional e de prestação de serviços de utilidade pública. Que ação linda, que genial, que sensacional. Inclusive, hoje tenho o prazer de receber a Roberta, que é farmacêutica aqui no nosso programa, para falar um pouquinho sobre essa profissão tão maravilhosa. Roberta, se apresente para o nosso público. Eu sou Roberta, sou farmacêutica da Arte Farma, farmácia de manipulação, e vim hoje falar um pouquinho sobre a questão dos riscos da automedicação. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse assunto tão relevante. Sim, seja muito bem-vinda. Inclusive, por falar em automedicação, Roberta, esse é um ponto crucial da nossa conversa. O nosso país, não só o Brasil, mas isso é uma tendência que vem também muito dos Estados Unidos, da Europa, essa questão de automedicação. A gente aqui no Brasil tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, distribuição de alguns remédios, inclusive de graça, né, vamos colocar assim, para a população, que é uma coisa que já não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. É verdade. A automedicação, que de fato é, em que consiste essa prática, Roberta Mello? A automedicação, ela é simplesmente o ato da gente tomar um remédio sem orientação médica, farmacêutica, sem orientação de profissional de saúde, né? E isso pode trazer muitos riscos à saúde, né? Então, a gente tem aí uma pesquisa do Conselho de Farmácia, onde 9 em cada 10 brasileiros se automedicam. Então, isso é muito relevante, né? Um número muito alto. Então, tem vários riscos e a gente vai falar ao longo da entrevista um pouco sobre isso. Esses riscos, inclusive, Roberta, me chamam muita atenção. Vamos supor, eu fazendo a utilização de um remédio incorreto, pode, por exemplo, sobrecarregar os rins? Sim, pode sobrecarregar os rins, pode sobrecarregar o fígado, pode anular o efeito de uma outra medicação que você possa estar tomando. Então, pode causar um problema grave de saúde, sim. E pode até mascarar algumas doenças, né? Isso é verdade. Inclusive, às vezes, por exemplo, você vai sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha... Vai tomando uma medicação, vai deixando para depois na correria. Isso não dá certo, hein, Roberta? Não dá certo. A gente tomar um analgésico de uma forma pontual é uma coisa, né? Agora, quando isso passa a ter um longo prazo,
isso pode mascarar doenças mais graves, né? Porque não é normal a gente ter uma dor de cabeça por um longo prazo. Então, isso tem que ser investigado por um médico, né? Então, não é correto. Não é correto. E a profissão de farmacêutico, sinceramente, é da área da saúde, é uma profissão essencial. A gente chega ali na farmácia com aquela receita e esse farmacêutico vai entender a nossa necessidade, inclusive indica ali não só aquele remédio da marca tal, mas também aquele remédio que é similar, que é mais em conta, que ajuda muita gente também a ter acesso à saúde de qualidade. É uma profissão lindíssima, Roberta, você está de parabéns. Na minha opinião, dificílima de se formar. É muita química, meu Deus, menina, como é que foi para você se formar nisso? Sim, eu sempre gostei, né, da área de farmácia, de medicamento, dessa questão também mais tecnológica, do desenvolvimento de produtos. Então, sempre gostei, me formei em Fortaleza, no Ceará, trabalhei na parte de indústria farmacêutica também muito tempo. Então, assim, o farmacêutico, ele é o profissional do medicamento, desde o desenvolvimento, da pesquisa, até a entrega para o paciente. Então, é uma profissão muito rica, muito linda e também cheia de desafios. Com certeza, viu? Porque essa história de automedicação, menina, é um perigo. Inclusive, dentro ainda desse âmbito da automedicação, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, compram ali um antibiótico passado pelo médico, fazem a utilização, fazem o tratamento e esse antibiótico acaba sobrando lá. Na hora que dá uma dorzinha de garganta, toma de novo esse antibiótico. Isso verdade. Pode acontecer, Roberta Mello? Isso não pode acontecer, isso é um risco muito grande, né? A gente faz essa utilização do antibiótico, sobra, começa a dorzinha de garganta, vou tomar novamente. O que isso pode causar? Pode causar resistência bacteriana e hoje isso já é um problema de saúde pública, né? Há um tempo atrás, todos os antibióticos eles passaram a ser dispensados somente com receituário médico, que já diminuiu bastante isso, mas em casa a gente não pode realmente usar esse restinho que sobra, porque pode causar um problema grave, que é a resistência bacteriana. Gente, isso inclusive são casos que podem se desenvolver a um nível de você chegar a ser internado, perder dias no trabalho, dias de produtividade. É importante esse acompanhamento. Sim, porque essa resistência bacteriana, quando você realmente precisar daquela medicação, ela não vai fazer mais efeito, porque aquela bactéria já está resistente. Que incrível esse assunto, que incrível o teu conhecimento também, Roberta Mello. E por falar em conhecimento, eu queria entender um pouco mais se existem pessoas que têm maior risco na hora da automedicação. Por exemplo, crianças, idosos, são pessoas que já têm uma predisposição a ter um resultado negativo dentro dessa prática da automedicação? Sim, com certeza. Os idosos, eles normalmente são polimedicados, ou seja, eles usam vários medicamentos e um pode interferir na ação do outro, né? Pode até eliminar essa ação, então não fazer o efeito terapêutico esperado. Pode também potencializar os efeitos colaterais. Então, é uma parcela da população que a gente tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidado ainda maior. As crianças que precisam de uma dose bem exata daquela medicação, que normalmente, às vezes, até essa medicação só existe uma determinada dosagem, então ela tem que ser fracionada. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. As gestantes, porque qualquer medicação que você toma pode fazer mal ao bebê. Então, é uma parcela da população que a gente precisa ter um olhar mais diferenciado, que realmente precisa de um cuidado maior. Olha, eu estive gestante ainda no ano passado, meu babyzinho fofo, amo demais, gente, sempre falo dele aqui, ele tem 5 meses, vai fazer 6 meses agora no final de janeiro. E realmente eu tinha muito essa prática extremamente errada de automedicação. E na gestação foi um baque para mim. Porque eu realmente, dentro da gestação, entendi o perigo que é a automedicação. Quando eu entendi, gente, que um remédio tomado de maneira incorreta pode afetar até mesmo na formação do meu filho, isso demonstra que é de grande perigo. Você está utilizando remédios sem uma orientação farmacêutica, sem uma orientação profissional. Essa mistura de remédios, por exemplo, como você citou, os idosos fazem esse uso de polimedicamentos. Essa mistura, ela é uma mistura de fato perigosa em qualquer idade?
Sim, é uma mistura perigosa a qualquer idade. Porque... Esse negócio de, sou jovem. Não. Porque, por exemplo, hoje quais são os grandes, assim, os medicamentos mais que estão no ranking aí da automedicação? Os analgésicos, os antitérmicos, que a gente toma ali para aquela dorzinha de cabeça, para aquela febre. Então, como eu falei anteriormente, tomar de uma forma pontual é um cenário. Quando você passa a utilizar isso pode mascarar doenças. Podemos ter sangramentos, os anti-inflamatórios, por exemplo, eles podem causar sangramento no estômago, né? Pode causar insuficiência renal. Então, são várias problemáticas que a gente tem que ter esse cuidado maior. Roberta, a gente sempre gosta de abrir espaço para que as pessoas possam participar junto com a gente da nossa entrevista. Eu amo quando você de casa participa. Ainda dá tempo também de você participar. Manda mensagem no 869-9411-7777. Tem gente que já deixa esse celular salvo, esse número salvo. Sim. Já deixa salvo aí, tá bom? Coloca assim, Meio Norte, bota assim, Programa da Tarde. Participa sempre junto com a gente. Essa pergunta é uma pergunta de telespectador. Ele perguntou o seguinte: quais perguntas um farmacêutico faz antes de indicar um medicamento? Sim. Normalmente a gente avalia o tempo de uso, o tempo que a pessoa vai usar, a idade do paciente. Hoje, nas farmácias, a gente tem aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica, né? E esses são os que a gente mais precisa ter o cuidado realmente de ter aquela orientação do farmacêutico. Por quê? Ali ele vai avaliar o que você já toma de medicação, os sintomas do que você, né, está sentindo, vai avaliar a sua idade, o seu peso e vai verificar se há interações, se pode tomar aquele medicamento ou não. Incrível, Roberta Mello, estou muito feliz em recebê-la aqui no programa. Para a gente caminhar para o encerramento, eu queria entender, na sua opinião, você que já trabalha há muitos anos nesse mercado, que entende não só a relevância dessa profissão, mas a importância da atuação da tua profissão com a Farma em várias vidas, em várias famílias, não só da capital do Piauí, mas do estado inteiro. Para você, Roberta Mello, qual o papel do farmacêutico dentro deste processo que a gente vive de busca pela saúde? O farmacêutico, ele é o profissional do medicamento e ele que vai garantir o uso seguro desse medicamento, né? Então, ele vai orientar, ele vai atuar ali com uma barreira de proteção entre o paciente e o medicamento, orientando da melhor forma. Que maravilha, Roberta. Eu só tenho a te agradecer por estar aqui hoje. Feliz Dia do Farmacêutico. Parabéns pela tua profissão. Parabéns para todos os meus colegas de profissão também. E vamos deixar um abraço para todo mundo da área da farmácia. Vocês estão de parabéns por fazer esse trabalho diário. A gente sabe que, por exemplo, quem trabalha em farmácias de rede, por exemplo, ficam muitas horas ali realmente fazendo um atendimento humanizado, não só em quem trabalha em farmácias de rede, mas quem trabalha em farmácias de manipulação. Começam com esse atendimento humanizado desde o momento ali online, desde aquele desde aquele envio de receita. Então, parabéns a você, farmacêutico. Parabéns a você, Roberta. Eu quero tê-la de novo aqui no programa, combinado? Irei, com certeza. Que maravilha, muito obrigado. Sai daqui não, Roberta.